Olá, queridos alunos. Na aula passada, então, a gente conversou sobre a convenção, né, contra todas as formas de discriminação contra a mulher. Falamos também dos sistemas internacionais, como que há incorporação desses tratados internacionais ao nosso direito interno. Quero falar para vocês também que eu vou disponibilizar para vocês no Genera aqueles meus papéis, que eu falo que é uma bagunça, mas eu quero disponibilizar para vocês também como uma forma de estudo. E hoje, como estava faltando, a nossa Revolução Francesa, já que o vídeo passado nós falamos então da Revolução Americana e da Declaração Americana. Eu vou meter aqui a Revolução Francesa, principalmente em relação aos direitos humanos, a importância para os direitos humanos e não todas as fases, tudo em relação à história, né, da Revolução Francesa. Então, o que significou a Revolução Francesa? Foi a derrubada do antigo regime, que nada mais é do que aquelas monarquias absolutistas. Neste caso aqui, né, a queda então do rei Luís XVI, uma ascensão da República, então logo, né, a queda dessas monarquias absolutistas, representou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, e o marco inicial da Revolução Francesa foi a tomada da Bastilha. O que significa a Bastilha? Era uma prisão aonde ficavam os opositores do rei. Mas na época da Revolução Francesa já não servia mais tanto como prisão, sim como um depósito, mas ela tem então um cunho bastante, como se fosse um sinal importante, justamente toma-se a Bastilha, aonde ficavam os opositores, contra quem então? Contra o nosso rei Luís XVI. Formou-se então na Assembleia Constituinte de 1789 com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Falei para vocês que teve uma mulher muito importante, uma revolucionária, que é a Olympe de Gouges, que faz uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Na verdade, essa declaração, mesmo ela fazendo essa declaração, vamos assim dizer, não vinga, né? E Olympe de Gouges é decapitada, e aqui traz a natureza própria do ser humano. Nós vimos nas aulas passadas que existia apenas declarações de alguns direitos que eram dados pelo rei aos súditos. Então, tanto que eu falava para vocês, gente, não é uma declaração de direitos como a gente vê agora, já que beneficiava apenas uma parcela daquela sociedade. Aqui a gente pode colocar o Bill of Rights, a gente pode pôr a Magna Carta. Já na Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aqui a natureza própria é do ser humano. Mas por quê? Pelo sentido de que todos são iguais, nascem iguais e são iguais perante a lei. Aqui nós temos o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, égalité e fraternité, que depois vai ser importante para as gerações dos direitos humanos. E uma grande diferença é que a fraternidade nós não temos na Declaração Americana. Lembrem que na Declaração Americana fala assim: liberdade, igualdade e felicidade, mas felicidade no sentido ali do lucro, do livre mercado, para se alcançar a felicidade. E também outra coisa muito importante é a soberania popular. Agora o poder emana de quem? Vai emanar do povo. Mesmo sendo extremamente importante a Revolução Francesa, né, para os direitos humanos ou para a evolução histórica dos direitos humanos, a gente vai ver que tem algumas críticas à Revolução Francesa. A crítica, portanto, está aqui nessa garantia do exercício da liberdade, que seria então para quem?
para essa classe burguesa, para a burguesia, que a gente já viu que tinha o quê? Que tinha o poder econômico, muito poder econômico, mas não tinha o quê? O poder. Então, essa crítica é no sentido de que a Revolução Francesa, ela beneficiou, então, a burguesia e não o povo ou a sociedade como um todo. Karl Marx, no livro A Questão Judaica, também faz uma crítica à Revolução Francesa. Na verdade, ele é favorável quando ele fala que daí não existe mais essa sociedade estamental que a gente viu, que é aquela sociedade que já vem desde a Baixa Idade Média, né, dividida ali entre o rei, clero, nobreza. Então ele fala que isso foi um grande avanço da Revolução Francesa. No entanto, ele fala o seguinte, que esse homem abstrato trazido pela declaração nada mais é que o homem burguês. Logo, não é para toda a sociedade. Inclusive, o Marx coloca que um dos direitos proclamados justamente pela Revolução e pela Declaração é o quê? É o direito de propriedade, que também não era dado a todos, ou não era toda a população que possuía a propriedade. Já na mesma linha também do Karl Marx, a gente tem a Hannah Arendt, e ela fala o seguinte, que a Revolução Francesa, a Declaração, trouxe um importante instrumento de que o homem é a fonte da lei e não mais Deus como antigamente. Agora existe o homem, que é para a lei. Aqui a gente fala porque homem é fonte da lei e o homem e lei, porque agora esses direitos aqui vão ser inalienáveis, imprescritíveis. Todas as características dos direitos vai emanar, então, da lei. E mais outra questão, e que agora o povo que vai pertencer ou que vai ditar as regras do governo, logo, né, a partir da própria soberania popular que a gente viu. Mas o grande paradoxo trazido por Hannah Arendt é que ela fala que esses homens que agora possuem direitos humanos estão vinculados a uma capacidade de pertencer a um Estado. Aqui, na Revolução Francesa, nós estamos falando do Estado-nação. Então, as pessoas que teriam direito aos direitos humanos seriam aquela que pertencesse a um Estado. E nós vamos ver que na Liga da Nação, logo após a Primeira Guerra Mundial, houve muitas pessoas que ficaram sem pátria, que são os apátridas e os próprios refugiados. Daí ela fala, tá, mas essas pessoas, então, têm direitos humanos protegidos? Essa é a grande indagação. E a gente vai ver que não, que essas pessoas também vão ficar, né, sobre o arbítrio do Estado e não vão ter esses direitos consagrados. Tá, então, isso é um pequeno esboço da importância da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, de 1789. E daí, na aula passada, a gente vai falar, então, desses precedentes históricos e, assim, entender também por que Hannah Arendt fala dessa questão do Estado-nação e também do pertencimento do cidadão ao Estado. Tá certo? Muito obrigada e até terça-feira.